Fala pessoal, bem-vindos e bem-vindas a mais uma PQP. Dessa vez a gente trouxe o Marcelo Abreu, Head de Produto e Design da Kenobi. Ele preparou algumas perguntas quentes para ele também. Marcelo, bem-vindo, obrigado por estar aqui. A primeira pergunta é, OKRs, eles de fato ajudam ou geram mais problemas que solução? Depende de quão rápido a empresa é de se comunicar bem. Você pode usar um OKR ou até uma meta específica, porque o tempo que você gasta para alinhar o OKR com todas as áreas e todas as camadas pode demorar tanto tempo que talvez nem faça mais sentido para você. Então, se você tiver um nível de comunicação rápido, é muito bom, mas dependendo, é melhor ter só uma meta lá e melhor dos mundos. Boa. E você foi um dos professores do curso de Product Discovery da PM3, falou sobre Continuous Discovery, e eu queria saber, Triple Track Agile é uma buzzword com bullshitagem ou realmente é algo útil que dá para colocar na prática? Depende. Se você está num processo que você está demorando muito para encontrar uma oportunidade, todas as oportunidades que você encontra são muito incrementais e nada muito novo, talvez o Triple Tech te ajude a aumentar um pouco a visão e descobrir coisas novas. Ou talvez simplesmente você descubra mais um novo mesmo e você precise mudar para uma nova vertical, por exemplo. Então depende muito do momento, mas em geral assim é mais esforço de tempo numa coisa que você pode gerar um backlog e virar um waterfall do que de fato você descobrir uma coisa que vai ser rapidamente já testada para seguir. E falando de waterfall, a gente sempre coloca ele como um grande vilão, um grande problema nas empresas. Ele é de fato um vilão? Também depende muito. Vou dar um exemplo. Se você tem uma empresa que o CEO, os founders, eles têm uma opinião muito forte de como que tem que ser feito tudo, não adianta você tentar também fazer um processo ágil que dá autonomia para o squad, porque o squad não vai ter autonomia. Ele vai ter que fazer aquilo que o CEO quer. Então talvez faça mais sentido você otimizar o teu waterfall para fazer ele mais rápido e tentar aprender mais rápido no modelo waterfall mesmo do que no modelo ágil. Mas óbvio, você precisa de pessoas diferentes, perfis diferentes para fazer isso dar certo, senão vai tudo pro brejo, né? E você falou de métodos ágeis. Alguns times gostam de estimar, tem às vezes até, algumas empresas até pedem para ter estimativa. Você acha que estimativa é algo útil ou é um falso conforto? Cara, eu mudo minha opinião muito sobre isso. Eu achava que era algo útil, que você poderia ter uma previsibilidade muito boa, e você vê que na medida do tempo, você vê que é um falso conforto. As pessoas às vezes não têm muito a noção de o que é grande, o que é pequeno, quanto consegue fazer de fato. Às vezes tem muita flutuação de processo, às vezes tem muito bug acontecendo. Então, hoje em dia, eu acho que é mais falso conforto do que ajudar de fato mesmo. Legal, olha aí, pessoal. Os agilistas aí vão ficar com raiva. E ainda sobre agilidade, então, Kanban ou Scrum? Boa. O Scrum, eu acho que ele é melhor para um time menos maduro, que você tem mais cerimônias para tentar alinhar todo mundo e mesmo assim tem que ficar em cima para fazer o negócio dar certo. O Kanban, ele funciona muito melhor, ou quando você está com um processo de muita coisa diferente acontecendo ao mesmo tempo, então bugs aqui, melhorias pequenas aqui, ou quando o time é muito mais maduro, que aí ele tem uma comunicação muito mais fluida e alinhamento muito melhor também. E User Story, você acha que é realmente útil ou é algo já defasado? Eu acho que é útil no começo também, porque a User Story ela tá lá para definir e gerar contexto para um problema. Se você tem uma comunicação boa e consegue passar esse problema de uma maneira fácil para o time, e o time tem esse alinhamento, você não precisa de um User Story escrito na maneira que passam lá. Aprenda então, eu como usuário. Eu como usuário, ou até o Job Story. É mais uma questão de drivar como você passa isso para as pessoas do time estarem alinhadas. Então, se você tiver esse alinhamento e as pessoas entenderem de fato o problema, você não precisa usar o formato do User Story. Legal. E hoje você está como Head de Produto e Design, eu queria te fazer uma pergunta. Quais são as 3 maiores dificuldades ou desafios que você tem como um Head de Produto? Maiores dificuldades que a gente tem hoje é tentar alinhar os objetivos que a empresa tem e tentar passar isso para o time de uma maneira que o time tenha de fato autonomia e não seja aquela coisa em projetos definidos para eles fazerem. Conseguir alinhar todo mundo numa comunicação sem que eu precise estar entrando no dia a dia para estar resolvendo o problema entre a área técnica, a área de produto, a área de design. E criar essa cultura de acompanhamento de iteração sem que a pessoa fique ansiosa para partir para o próximo desafio já e consiga focar nesse problema até resolver de fato esse problema. E qual é a diferença entre gerenciar um Product Manager e gerenciar um Designer? A diferença de gerenciar Product Manager e um Designer. O Designer ele vai estar muito focado em como é que ele explora novos caminhos e tentar até viajar um pouco em como que ele pode buscar outras maneiras de resolver o problema. E o PM está focado, a pessoa PM está focada em resolver aquele problema rápido e descobrir valor e até tentar, às vezes, de maneira errada, gerenciar o time. Então são expectativas diferentes. Uma pessoa tem que tentar gerenciar, vamos tentar ser mais lean, vamos tentar pensar e trazer todo mundo para o time para ver qual que é a solução que melhor tem viabilidade e encaixa aqui. E outra pessoa tem que falar, não, mas dá opinião pro time, não tenta puxar sozinho isso, traz o time para perto e é importante o time definir, não você definir. Então são duas pessoas querendo coisas opostas assim que você tem que fazer gestão. Então quem dá mais problema? O Product Manager ou o Designer? O Product Manager.
Por quê? Porque é mais difícil essa questão de trazer o time para uma solução e essa negociação que precisa para você conseguir chegar no objetivo que você quer de uma maneira que todo mundo, que seja um consenso, que a comunicação esteja muito aliada, ela dá muito mais trabalho do que você convencer uma pessoa de design, por exemplo, de que talvez a solução dela seja muito megalomaníaca, que a gente precisa cortar algumas coisas ou outras de alguma heurística, por exemplo. Então, já que são os Product Managers que dão mais trabalho, uma pergunta que eu tenho é: que tipo de falhas eles precisam cometer ou quantas vezes eles precisam cometer elas até chegar a uma demissão? Eu acho que a pessoa PM tentar explorar um caminho novo, uma inovação, nunca leva a uma demissão, desde que esteja alinhada com o head, por exemplo, de produto. Mas uma coisa que demissão fácil, assim, até que fluida, nem a decisão do próprio head de produto, às vezes, é o alinhamento com o time. Então, muitas vezes o time está tão desalinhado e não tem, não é fluido, que acaba que a pessoa mesmo, ou ela pede para sair, ou o time inteiro pede para a pessoa sair. Então, acho que essa é a principal falha, assim, que pode acontecer, é a pessoa não conseguir se envolver e não conseguir se alinhar com o time e tá todo mundo no mesmo caminho. Legal. E falando um pouco de engenharia, né, até nessa parte de alinhamento, como convencer um engenheiro a fazer um teste rápido que pode até gerar um débito técnico, ou não vai ser o código mais bonito do mundo, e ele tá receoso e não à vontade de fazer isso? Qual a melhor forma de conseguir esse buy-in? Boa. Para convencer, o primeiro ponto é não tentar fazer e dar top-down no desenvolvedor, porque isso só vai dar coisa ruim no futuro. Então, a melhor maneira de você tentar dar o buy-in é tentar junto todo mundo pensar nas possíveis soluções e ver a diferença entre qual que é a complexidade de cada uma solução versus o valor que vai estar entregando. Isso geralmente tende ao time de desenvolvimento a pensar, bom, beleza, já que a gente quer entregar esse valor aqui, essa solução é o meio termo dos dois lados, ou tem outro lado, se você realmente quer testar aquilo muito rápido, você acredita muito naquilo, você compra o débito técnico desde que você dê uma visibilidade que vai tratar isso no curto prazo. Se você fizer isso, der a visibilidade e não tratar, na próxima vez que isso acontecer, você está ferrado, a galera vai te boicotar. Então tem que tomar muito esse cuidado. E agora eu vou fazer umas perguntas um pouquinho mais focadas no Marcelo Abreu, de fato. Você é um cara que fez uma transição de projeto para produto. Como foi essa transição? O que te fez querer fazer essa transição? Boa. Cara, o que me fez fazer a transição foi que eu sempre gostei muito de tecnologia. E como projeto, tocando produtos de tecnologia, na Ambev eu tocava, sei lá, 20 projetos ao mesmo tempo. Eu nunca conseguia, de fato, ir lá e fazer a diferença em um dos 20 projetos que eu fazia. E eu não estava lá no dia para entender como fazer isso, e era muito frustrante, eu não conseguia gerar esse impacto. Então por isso que eu acabei entrando na área de produto. Eu tocava projetos de tecnologia, acabei me encantando por uma empresa que eu vi uma super oportunidade e eu entrei na área de produto. Entendi, mas você acha que projeto morreu, é algo que está defasado e vai acabar? Ou ainda faz sentido existir? Não, com certeza ainda faz muito sentido existir. Depende muito do que você está atuando. Você vai fazer um projeto de uma plataforma de petróleo, de um prédio. Beleza, você pode fazer ágil? Pode. Faz sentido? Talvez não muito. Dependendo do tipo de empresa também, talvez você queira evoluir um que vai ser um produto no futuro, como um projeto no começo, para entender se for uma coisa muito técnica, que você precisa de muito conhecimento em cima e não vai gerar uma coisa de interação rápida depois, você pode fazer um projeto que vira um produto depois, ou até mesmo várias áreas que você não vai precisar desse ciclo de interação muito rápido, então você pode fazer projeto também. Então depende muito da área que você está fazendo para ser um projeto ou produto. E eu vi que você tem algumas certificações, né, nessa área de projeto. Você acha que elas valem a pena ou você acha que certificações de produto valem a pena? Qual a sua opinião sobre certificações de maneira geral? Boa. Sim, acho que valem a pena, mas não como um carimbo de que você é uma pessoa boa naquilo. Vale a pena pelo conhecimento que você pode adquirir com aquilo, então, querendo ou não, você vai ter contato com várias pessoas de várias experiências diferentes que vão te passar pontos de vista diferentes sobre aquele conteúdo, então isso enriquece sempre o que você tem. Não vale a pena se você for achar que você vai pegar aquilo e cuspir aquilo no dia a dia e vai dar certo, porque não vai. E vale muito a pena pelo networking. Então, a comunidade que isso gera, as pessoas que você conhece, para mim é o que mais vale a pena. Então, você vai ser encontrado mais fácil como é um hunting, por exemplo, por ter esse nome no currículo. Você não vai passar no case se você não estiver usando aquilo na prática ou entender para que vai servir aquilo. E você vai conhecer pessoas muito boas e pessoas com experiências muito diversas que você vai poder falar com elas, entender realidades diferentes para fazer benchmark e até mesmo mudar de emprego eventualmente no futuro ou trazer pessoas para o seu emprego também. Então, nesse ponto, vale muito a pena. E para encerrar, você tem um histórico ali na Ambev e a pergunta que não quer calar é: a cultura realmente é pesada, como o mercado fala, ou não é tudo isso? Não, não é tudo isso. A cultura da Ambev é muito focada em meta, então eles têm objetivos muito claros, muito bem definidos, exemplo de dobrar EBIT, desse tipo de coisa, e todo o resto da empresa se adequa para chegar nesse objetivo. Então todo mundo é muito drivado nisso, todo mundo é muito cobrado por isso, mas tem muita colaboração entre as áreas e dentro da própria área. Eu não vi ninguém, pelo menos no tempo que eu fiquei lá, querendo puxar tapete de ninguém, é todo mundo querendo provar, atingir a meta,
para conseguir ver uma próxima oportunidade que tem. Então, não, ela é agressiva com relação aos resultados, até para chegar nessa meta final que eles têm, e isso é desdobrado para todo mundo, mas a colaboratividade lá é muito grande, então eu não vejo essa agressividade toda que todo mundo fala. Legal. Pô, Marcelo, muito obrigado por ter vindo até a PQP com a gente, e obrigado pessoal que assistiu até o final, a gente se vê nos próximos episódios. Até mais.